seguinte: nós iniciamos no domingo passado, queridos, a primeira parte desta mensagem com o título O Cristão e a Lei, certo? Era praticamente impossível pregar tudo domingo passado, a não ser que fôssemos até às 10. Nós falamos dos primeiros 4 mandamentos, mas vamos ler de novo todos eles a partir do versículo número 1. Né? Êxodo capítulo 20, versículo número 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bondoso Deus, mais uma vez eu me ponho diante da sua excelsa, gloriosa e santa presença. Estou aqui, ó Deus, mais uma vez tão dependente, desejando nesta noite, mais uma vez, a presença, a unção e a sabedoria do Espírito para falar da tua palavra. Oro por cada um de nós aqui, dá-nos ouvidos para te ouvir. Amém. E dá-nos também coração abertos para receber e fazer a sua vontade. Nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, podem sentar.
queremos dizer para aqueles que não estavam aqui no domingo passado, se você quiser depois acessar o site da igreja, acho que essa semana já deve ter lá a mensagem do domingo passado, pode assistir, porque hoje é uma sequência. Introduzimos na semana passada, queridos, a nossa fala aqui dizendo que na pessoa bendita de Jesus, todo aquele chamado sistema cerimonial, a chamada lei de sacrifícios, quando Cristo foi à cruz, nele convergiram todas aquelas figuras do Antigo Testamento, cada um daqueles animais que eram oferecidos, cada uma daquelas ofertas que eram levadas para que os sumos sacerdotes e os sacerdotes oferecessem a Deus, era um tipo, era uma figura de que um dia haveria um sacrifício único. E quando Jesus foi à cruz, e ali ele entregou ao Pai o seu Espírito, ele inclinou a sua cabeça, naquele dia terminava todo o sistema cerimonial, todo o sistema de sacrifício. Jamais depois de então deveria alguém derramar sangue para a remissão de pecados, porque o sacrifício de Jesus era e é suficiente, poderoso, para limpar o coração de todo pecador que arrependido chega diante dele. João, escrevendo a sua primeira epístola, lá no capítulo número 1, versículo número 7, ele disse: olha, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso é uma certeza para aquele que crê, que o sangue de Jesus, e só o sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar, para limpar o coração do pecador sinceramente arrependido. Amém, glória a Deus. Mas no domingo passado eu disse para os irmãos, e a lei chamada lei moral, que nós a chamamos de 10 mandamentos, esta lei, queridos, ela não encerrou-se com Jesus, muito pelo contrário. Quando você e eu abrimos os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, ali Jesus faz uma aplicação prática da lei moral. E ele não apenas menciona os mandamentos que eu li hoje à noite aqui, mas ele faz questão de dizer que agora, na graça, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum poderemos entrar no reino dos céus. E então ele vai tomando destas chamadas leis ou mandamentos, princípios éticos para a conduta do cristão, e Jesus então vai dizendo: na lei está escrito assim, eu porém vos digo. Agora é mais profundo. E hoje à noite, queridos, eu quero falar do quinto mandamento até o 10º. Quando perguntaram para Jesus, chegaram a ele e disseram assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei de Deus? Jesus então respondeu dizendo: olha, sabe qual é o primeiro mandamento?
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua inteligência, isto é, com o seu ser total. E o segundo semelhante a este: ame o seu próximo como ama você mesmo. Jesus estava tomando do primeiro até o quarto mandamento e colocando, dizendo: volte-se para Deus intensamente, com toda a sua alma, com todo o seu coração, ame-o. E do quinto em diante, ele disse: este é o mandamento, estes mandamentos, ou ele incluiu todos em um: ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Amém? Amém. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos o que o Senhor quis nos ensinar com estes chamados mandamentos. Quero que todos entendam: jamais Jesus disse que com ele acabou essa lei. Eu até disse do domingo passado aqui que ela na verdade é a base para a Constituição do nosso país, para a Constituição norte-americana, para a Constituição da Inglaterra e muitos países, chamados países que têm um princípio cristão como base de fé, não importando a religião, mas traz então os princípios da chamada lei moral. O Código Civil, ele pega muitos destes mandamentos para colocar lá como base de suas leis. O que diz aqui o quinto mandamento? Vamos ler de novo. O quinto mandamento diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Paulo ainda colocou uma palavrinha a mais. Lá na Epístola aos Efésios, Paulo diz assim: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja longa a sua vida na terra. Porque Paulo faz menção ao quinto mandamento, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, para que os seus dias na terra, ou para que você vá bem naquilo que você é como filho aqui, para que as coisas aconteçam de bem para você e para que você tenha uma vida longa. Irmãos, a sociedade toda ela está construída sobre a família, amém? Amém. Ela é a primeira célula. É nela que Deus, de fato, irmãos, instituiu os princípios para que de dentro da família nós tenhamos uma sociedade mais justa, mais correta. E infelizmente nós estamos vivendo os piores dias da história da nossa nação, ou dizer do nosso mundo, quando hoje parece que todas as forças do inferno se uniram para demolir, para destruir os princípios da família. Hoje eu estava brincando aqui na aula da escola dominical, dizendo para os irmãos da palavra de Deus, dizendo que Deus, como Pai, aqueles que Ele recebe por filhos, Ele os disciplina. E eu estava dizendo como é difícil hoje, irmãos, imaginar que os pais não podem mais disciplinar os filhos. Os pais hoje e a sociedade que vivemos, a mídia, a educação que está hoje no nosso contexto, querido, é que os filhos deveriam fazer o que dessem bem na sua cabeça
E quando os pais os ameaçassem que eles deveriam buscar os seus direitos, sociedade que nós vivemos nela, a pior época, irmãos, para pais que estão criando filhos, que não pode mais disciplinar. Mas a palavra de Deus disse que no dia que você foi recebido como filho de Deus, se você entrar numa fase de desobediência, com certeza Ele vai discipliná-lo para trazê-lo de volta para mais perto dele. Amém? Amém. Meus amados, há uma promessa neste mandamento. Há uma promessa da parte de Deus, que os filhos que honram a seu pai e a sua mãe, estes filhos são filhos abençoados. Aleluia. Eu me considero um filho abençoado. Essa semana minha mãe passou no hospital. Foi uma semana difícil. Eu fiquei muito incomodado, pensando em viajar a Belo Horizonte, porque ela tem 99 anos de idade. Mas Deus ouviu a nossa oração, a oração da igreja. Eu pedi aos irmãos que orassem também. Muita gente orou pela minha mãe. E ontem, falando com ela, que alegria ela estar novamente no seu habitat, lá na sua casa. A alegria da minha mãe voltar para casa. Mas, irmãos, eu me considero um filho abençoado. Eu sempre honrei meu pai e a minha mãe. Sempre me submeti. A única vez na vida que eu disse para pai que não dava para obedecê-lo é quando ele me proibiu de ser crente. Quando ele disse: você escolhe ou eu ou seguir essa sua religião. Eu disse: pai, eu amo muito o Senhor. O senhor não imagina o quanto eu amo. Mas há no meu coração hoje um amor para com Deus que eu não posso negá-lo. Eu vou continuar amando o Senhor, mas a minha obediência, o meu amor a Deus me faz hoje à noite a dizer que eu vou continuar sendo um cristão. E Deus se encarregou de mudar o coração do meu pai. Mas sempre honrei meu pai. Quer dizer, a única vez que eu tive que dizer para meu pai que eu não iria obedecê-lo, porque ele me colocou contra a parede e disse para fazer escolha. Mas aí eu não podia escolher obediência a meu pai antes da minha obediência a Deus. Está entendendo? Que é honrar pai e mãe. O que significa, queridos, ter esta atitude de valorizar aquele que gerou, aquela que te gerou, de honrá-los, de valorizá-los, de sempre saber, cada vez que eu pego no telefone, eu falo com a minha mãe, eu vejo a alegria que ela tem em me ouvir. Ela enche-se de alegria em me ouvir a 1000 quilômetros de distância. Quando eu chego lá então, e eu deito no colo dela, eu abraço, ela tem um renovo de alegria. Meus queridos, eu sou um homem abençoado. Amém. Posso dizer para vocês que este mandamento tem que se cumprido literalmente na minha vida. Honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Deus tem a
abençoado as minhas mãos. Deus tem aquilo que Deus tem colocado no meu coração a fazer. Eu sempre tenho tido a bênção, a aprovação do céu na minha vida durante toda a minha história de 70 anos. Eu tenho sido um homem abençoado em tudo aquilo que Deus colocou nas minhas mãos para fazer até hoje, porque, irmãos, jamais eu voluntariamente magoei meu pai e minha mãe. Eu estou dizendo para você, eu os magoei quando tomei a decisão de servir a Deus, mas como eles me amavam. Meu pai, até ao dia que o Senhor o levou, éramos amigos, e quando eu chegava em Belo Horizonte, de abraçar, e de quando eles fizeram 60 anos de casados, e que o meu irmão mais velho pediu para mim fazer uma oração e dar uma palavra para a família, meu pai saiu dali e foi chorar dentro do quarto, porque eu sempre honrei. Eu preguei para meu pai sem palavra. Eu nunca quis empurrar a minha religião, a minha fé, garganta abaixo do meu pai. Mas ele viu mudança de vida, viu Cristo, viu a graça, viu Deus na minha vida, queridos. E eu louvo a Deus porque hoje muita gente da minha família que me odiou na época, hoje são servos e servas de Deus. Amém. Honra seu pai e sua mãe. Vai bem até na vida cristã. Sua vida cristã é uma vida abençoada. Sua vida familiar é uma vida abençoada. Seus filhos também serão abençoados. Honra e obediência, queridos, depende muito também da autoridade paternal. Preste atenção aqui, pais, olhem para mim. Quer que seu filho te honre? Seja um exemplo de pai. Seja um exemplo de mãe. É duro quando muitos filhos me procuram dizendo: pastor, meu pai é um na igreja, é tão bonzinho, tão santo, mas dentro de casa ele é bruto com a minha mãe, ele é estúpido, ele é violento. Quantos pais queridos diz para o filho assim: não quero que você beba, mas o pai bebe. O pai vive uma vida que não condiz com aquilo que deveria ser para ser exemplo. Estão me entendendo? Amém. Eu não sou muito, irmãos, desta doutrina ou deste ensino de maldição hereditária, se bem que aqui no segundo mandamento fala de Deus dizendo: eu visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que desonram meu nome, daqueles que me desobedecem. Mas eu faço misericórdias também até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Filhos que são gerados e criados num lar em desarmonia, num lar perturbado, num lar onde não há a presença gloriosa de Deus, do Espírito Santo de Deus, queridos, são filhos que podem ter muitos problemas de rebeldia, problemas sérios de comportamento, porque os pais, naquela tenra idade, na idade do aprendizado, ali dos primeiros anos de vida, infelizmente não colocou princípios no coração de seus filhos que os fizesse de fato
temer a Deus em primeiro lugar e honrar seus pais em segundo. Meus amados irmãos, quer ter um filho que te honra? Eu estou falando daqueles que têm filhos no processo de formação, que estão crescendo. O exemplo recebido dos pais, irmãos, com certeza marcará a vida do filho. Ou para o bem, ou para o mal, infelizmente. A responsabilidade dos pais cristãos tem ainda uma dimensão espiritual, irmãos, que os levará durante a vida a escolher. Quero que os irmãos entendam isto também. Conheço muitos pais que dizem: eu falo para meus filhos irem à igreja, pastor, mas eles não querem ir. Eu gosto do versículo que o pastor leu. Alegrei quando me disseram, vamos. Não alegrei quando me disseram, vá. Mas vamos para a casa do Senhor. E eu louvo a Deus, queridos, pelos 5 filhos que Ele deu a mim e a Nilza, e que desde a idade pequena, bem tenra idade, quando eu me converti, o meu filho mais velho tinha 4 anos. Era ainda bem inocente. O segundo tinha 9 meses. E Deus nos deu depois mais 3 filhos. Hoje todos eles servem a Deus. Todos eles são casados, têm suas famílias. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto que eles têm sido essa geração, agora depois, que os filhos deles também, todos estão na igreja. Deus disse, eu farei misericórdia até milhares. Amém, queridos? Amém. Mas eu fico feliz de ver aqui meus netos na igreja. Eu fico feliz de ver meus netos, quando eu vou aos Estados Unidos, vai a família inteira, vou com os meus netos no culto. Deus tem sido muito generoso para comigo, para com minha esposa. Temos 5 filhos e eu louvo a Deus, queridos, que já nenhum deles se levantou contra nós até hoje. Filhos que têm nos honrado. Eu louvo a Deus porque eu honrei meu pai e minha mãe, e Deus disse, os seus filhos vão te honrar também. Amém. Põe isso no seu coração. Honra a Deus. Honra a Deus. Honra seus pais. Mais jovens aqui, olha, você quer casar e ser bênção? Eu até falo com os pais, olha, você que tem filha, ela começou a querer namorar e apareceu lá uns gaviãozinhos querendo, voando por cima da sua casa. Procure ver como ele é na casa dele. Procure, faça uma checagemzinha, vê como ele se comporta com seus pais. Fala um pouco, conheça um pouco do histórico da família. E fala com as meninas, com as meninas também, dá uma olhadinha, com os meninos fala, dá uma olhadinha também. Como que a menina é? Como ela é? Amém? Amém. Honra teu pai e honra tua mãe. E qual é o próximo mandamento? Não matarás. Esse mandamento, queridos, diz respeito ao valor da vida. Não quer dizer aqui que este mandamento se aplica a não matar animais. Não pode levar por esse lado. Não matarás. Não matarás quem? Não matarás
seres humanos à sua semelhança. Esse mandamento também Jesus deu a ele uma profunda interpretação. Ele disse: na lei está escrito olho por olho e dente por dente. Ou não matarás, eu porém vos digo que se no seu coração permitir que assente ódio, desejo de mal, de morte para alguém, você é um assassino. Irmãos, este mandamento não quer dizer, eu quero que os irmãos entendam que isso tem muitas implicações também, queridos. Por exemplo, eu vejo que o filho do irmão Luiz e a Fátima está no exército. Não quer dizer isso, queridos, permita a Deus que não, mas suponhamos que de repente haja uma reviravolta em tudo e aparece aí uma guerra e este filho tem que ir para a guerra. Não está dizendo nesse sentido, de morte numa guerra, de morte também, querido, no exercício de uma profissão que às vezes ela corre risco de perda de vida, como o próprio filho deles, que também é um policial. Eu estou falando de matar, dizendo eu quero matar, eu odeio, eu quero a morte, eu quero a destruição. A vida humana, irmãos, ela é sagrada, amém? Amém. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a nossa vida, ela é santuário do Deus vivo, templo de Deus. Por isso Deus diz, a palavra de Deus diz: aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é sagrado. Em Belo Horizonte eu tinha uma vizinha. Quando eu me converti, eu queria ganhar todo mundo para Jesus, irmãos. Foi a época que mais levamos gente para os pés de Jesus. Ganhamos quase a rua quase inteira. Mas levamos, a gente tinha uma vizinha que era dura de roer. E ela fumava quase umas 2 ou 3 carteiras de cigarro por dia. E ela um dia chegou para mim e disse assim: Eloy, vocês fica falando que quero que me mostre na Bíblia que é pecado fumar. Eu falei: olha, na verdade não diz na Bíblia que é pecado fumar, porque naquela época acho que não tinha descobrido que uma folha chamada fumo servia para enrolar e fazer um negócio, um charuto, um cigarro, um cachimbo e encher lá. Eu acho que dele não tinha. Ao longo da história, os homens foram descobrindo os venenos e começaram a tomar. Não tem isso lá, que fumar é pecado. Mas aí eu levei ela para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 3, a partir do versículo 16, eu disse para ela assim: olha, vamos raciocinar bem comigo. E aí eu citei esse versículo: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que este corpo que você tem, na verdade, não é seu, não sois de vós mesmos? Portanto, diz Paulo, aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Aí eu estava dizendo para ela: você acredita que o suicídio é errado? Não, eu acredito que o suicídio é um pecado imperdoável. Se atentar contra a sua própria vida, tirar a sua própria vida, é um pecado imperdoável. Aí eu disse para ela: mas e o suicídio a longo prazo? Qual a diferença que faz?
Cada vez que você pega essa chupetinha do inferno e usa, não está atentando contra a sua vida, diminuindo os seus dias. E sabe que aquela mulher levou muito a sério. Ela disse, tem razão. Eu digo, olha, o suicídio eu posso atentar contra a minha vida e tirá-la de uma vez só, mas posso também, a longo prazo, ir destruindo esse templo que não é meu, é santuário de Deus. Amém, queridos? Por isso, os cristãos, eles não são usuários de droga, não são usuários de álcool, não são usuários de nenhum tipo de tabaco, de fumo, não porque a igreja proíbe, mas é uma questão de conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Amém? Amém. E conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Eu fui fumante, eu fumava desde 7 anos de idade. Eu comecei a fumar lá na roça e fumei até os 22 anos de idade, por um milagre de Deus. Foi a primeira grande experiência que eu tive com Deus lendo o Novo Testamento, queridos. O primeiro grande milagre, o sobrenatural de Deus, foi a minha libertação do poder do fumo. Porque por mim mesmo eu fazia tantas promessas, muitas vezes eu batia de mim, me esmurrava, mas não conseguia vencer o vício. Mas eu fui liberto para a glória de Deus. Por isso, amados, o atentar contra a vida, nós podemos matar sem usar mãos, concordam? Podemos matar, irmãos, pessoas com a nossa indiferença. Podemos causar tantos problemas, irmãos, com as nossas atitudes. Preste bem atenção. Não matarás. Poderia até hoje à noite gastar mais tempo falando, irmãos, sobre este mandamento do valor da vida e do valor que a pessoa que você tem influência sobre ela, que você pode ajudá-la, pode abençoá-la para que ela viva uma vida melhor. Podemos matar alguém quando não liberamos perdão. Jesus disse o ódio, ele é uma forma de matar. Quando guardamos no coração amargura, raiz de amargura, rancor, ódio, desejo de mal contra alguém, nós estamos assassinando essa pessoa. E o versículo 14? O versículo 14 diz assim: não adulterarás. Este mandamento, irmãos, é aplicável a toda espécie de imoralidade sexual, e não apenas ao adultério ou às relações extramatrimoniais. Este mandamento também Jesus disse, na lei está escrito: não adulterarás, eu porém vos digo que se você olhar, cobiçar e desejar, você já adulterou. Irmãos, nós vivemos numa era orientada para o sexo. Eu acho que todas as gerações enfrentaram o problema da moralidade, o problema do pecado. A Bíblia, ela não esconde os pecados de fornicação, de adultério, até mesmo dos grandes líderes que fizeram parte da história do povo de Deus desde o início. Mas Jesus fala de uma época que haveria uma geração mais pervertida e corrupta. Numa época que parece que o pecado iria aumentar mais, e nós estamos vivendo nessa geração
onde todos os meios de publicidade, todos os meios de comunicação, o cinema, a televisão, a literatura, etc., irmãos, promovem aquilo que é vulgar, aquilo que é sensual, para, eu diria assim para os irmãos hoje à noite, ser um santo de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo homem de Deus, um jovem, uma moça, um moço, vivendo uma vida de pureza, irmãos, na nossa geração, é uma batalha de 24 horas, amém? Amém. É uma batalha de 24 horas. Porque nós temos olhos, temos ouvidos, temos uma cabeça que pensa, e é através destes sentidos que diariamente eu e você somos tentados. E hoje à noite, irmãos, eu quero fazer aqui mais uma vez um apelo para que nós, irmãos, exercitemos mais autodisciplina, que nós, como filhos de Deus, nós somos membros de uma igreja que preza muito por aquilo que nós temos na nossa bandeira: santidade ao Senhor. Esse é o lema que a igreja do Nazareno, ela defende desde o início da sua formação, há mais de 100 anos. Mas como, irmãos, infelizmente, nós estamos vivendo tantos problemas. Um dia desse, falava com uma pessoa da igreja, ele disse: pastor, eu conheço tantos casais evangélicos de dentro de igrejas que estão separando por causa de infidelidade conjugal. É adultério de mulher, adultério de homem. A palavra de Deus diz que não adulterarás, mas parece, irmãos, que vivemos numa época que de primeiro, irmãos, um casal evangélico separar era uma coisa escandalosa, era algo assim incomum. Mas hoje, infelizmente, no seio das igrejas grandes, irmãos, acontece adultério dentro da igreja, os casais trocam de marido e mulher, depois ali faz um arranjo, de repente está casando dentro da própria igreja, o pastor está botando a mão na cabeça e abençoando, e vamos levando o barco para frente. Uma geração que perdeu valores e perdeu noção que Deus não mudou. Deus não mudou. Como cristãos, irmãos, nós devemos enfatizar os seguintes princípios: que o matrimônio é uma instituição sagrada entre um homem e uma mulher. Quero que saibam disso. E defendo, e vou defender isso até fechar meus olhos, que não está faltando muito por causa da idade. Porque pode ser que de repente haja leis, estão fazendo pressão para escrever lei, que eu não poderia, como pastor, negar a bênção a um casal que não seja marido e mulher, homem e mulher. E aí eu estaria aposentando mais cedo. O casamento é uma instituição sagrada. O ideal divino, irmãos, é de fato a monogamia, é um homem e uma mulher. Eu não estou aqui para ouvir a história de ninguém, eu só quero dizer a minha história perante Deus.
Eu nunca tive outra mulher na vida. Me casei ainda jovem, casei virgem e casei com uma virgem. Que nunca tinha namorado ninguém, eu também nunca tinha namorado. Namoramos, casamos, estamos casados. Daqui a pouco vamos celebrar 50 anos de casados. E eu quero dizer para vocês que eu a amo mais hoje do que nos primeiros dias. E o desejo do meu coração é uma decisão pessoal minha, que vou ser fiel ao meu voto que um dia fiz, até que a morte nos separe. Glória a Deus. Amém? Amém. Infelizmente, é duro ver, irmãos, dentro das igrejas, infelizmente, que os mandamentos, como eu disse no domingo passado, irmão, não foram para o mundo, não, é para os filhos de Deus, né? Amém. Deus não deu mandamento para o mundo. O mundo não conhece Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, é um código de ética, de princípio, de normas para o seu povo. Por isso Jesus disse, olha, conhecereis a verdade, examine as escrituras, porque elas testificam de mim. E se você, examinando essa escritura, conhecendo a verdade te liberta. Então a palavra de Deus, ela é uma regra de fé e de prática, de conduta, que eu devo conhecê-la para mim que sou filho de Deus. Deus tem um ideal para seus filhos e filhas. O propósito divino, irmãos, é que eu e você continuemos sendo fiéis ao nosso voto feito lá na juventude. O sexo é sagrado. Sexo Deus instituiu como bênção para marido e mulher se expressarem nessa dádiva divina que Deus nos deu. Portanto, não é nada impuro, é santo entre marido e mulher. Jesus disse que o adultério poderia ser cometido sem ir para a cama com uma segunda pessoa. Poderia pecar com os olhos e com o coração. Este mandamento, irmãos, condena também todo tipo de lascívia, todo tipo de imodéstia. Este pecado, irmãos, condena também filhos e filhas de Deus, homens e mulheres, na maneira de vestir. Quantas mulheres que vêm à igreja, cantam louvores, expõem o seu corpo e levam homens que já estão no pecado a pecar mais ainda. Tem pastores meio doidos, como o pastor Eliar. O pastor Eliar, uma vez na igreja central de Campinas, estava sentado no primeiro banco da igreja. E no de primeiro tinha aquele negócio do pessoal, do louvor, do coral, ficar sentado na frente. Botou lá. E uma irmã foi com uma saia tão curta que quando sentou lá, ele pegou, tirou o paletó e foi. E pôs em cima das pernas da irmã e disse, irmã, eu sou homem, eu estou aqui à frente, eu quero guardar puro os meus olhos. Tampa aí. Tem qualquer doido. Aquele era bom. Aquele é meio doidão mesmo. Ele fez isso. Meio maluco. Mas às vezes, irmãos, é nessas loucuras que às vezes a igreja, muitos aprendem a ter mais. Primeiro porque era uma pessoa da linha de frente, era uma pessoa que não deveria se expor. Muitas pessoas, irmãos, fazem outros pecar mais que já pecam, quando na verdade deveria ser luz, ser sal, vestir decentemente, uma conduta. No vestuário eu não posso levar pessoas a desejar-me.
a ter desejos impuros para com a minha pessoa, porque aquilo que não é visto não é cobiçado, é? Não, a mulher vestiu bem, que o homem não vai cobiçar, não. Mas veste de maneira sensual, mostrando o seu corpo. Se ele é bonito, guarda quando casar. Se você é solteiro, ele guarda para o seu marido. E se já é casado, a misericórdia de alguns homens que acham bonito a mulher ficar mostrando o corpo. Só a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, os 2 mandamentos seguintes diz assim: não furtarás. E o segundo, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não furtarás. Este mandamento reconhece o direito à propriedade privada. Amém? Amém. Roubar, furtar, não devolver algo que você toma emprestado, defraudar em pesos e medidas, não pagar impostos, declarar falsamente o imposto de renda, pagar salário baixo para os empregados, receber juros exorbitantes. Tudo isso, irmãos, é uma quebra deste mandamento. Amém? É uma quebra deste mandamento. É uma forma de transgredir esse mandamento. Como eu disse, Jesus valorizou todos eles de uma maneira mais profunda. Hoje eu até citei aqui que tem pessoas que acham que eu não roubo de Deus. E Deus disse: olha, vocês me roubam e dizem que te roubamos. Em que te roubamos? Deus disse: vocês me roubam. Me pergunta em que me roubam. Me roubam nas ofertas e nos dízimos. E às vezes pensamos: mas Deus é melhor que os homens. Eu posso furtar de Deus, roubar de Deus, e Ele vai ser bonzinho comigo. Irmãos, devemos a Ele mais obediência, mais amor e fidelidade, em primeiro lugar a Ele e depois aos homens. Não dirás falso testemunhos contra o seu próximo. Esse mandamento diz respeito, irmãos, à palavra do cristão. A nossa palavra, nós temos que, irmãos, nos guardar muito, para que não caiamos na tentação dos chamados jeitinhos do brasileiro. A palavra do cristão deve ser sim, sim e não, não. E a palavra do cristão, irmãos, a respeito do seu irmão, principalmente, não falar nada. Não dirás falso testemunho. A hora correu, eu tinha muita coisa para falar, mas eu vou falar do último mandamento. Qual é o último? Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem o carro do seu próximo, nem a casa do seu próximo, nem o emprego do seu próximo. Enfim, vai enumerando tudo aí, tudo aquilo que, e coisa alguma que pertença ao seu próximo. O último dos 10 mandamentos, irmãos, é um resumo de fato dos 4 mandamentos anteriores. Entenderam? Eu não tenho direito àquilo que não é meu. O adultério, na verdade, é alguém pegar algo que não é dele, concorda? Esse mandamento, queridos, talvez seja em questão, irmãos, porque esse é um mandamento que ninguém vê. A cobiça, ela é algo, irmãos, que ninguém vê. Ninguém vê.
disse, de repente, chega domingo que vem aqui na igreja com aquele carro bonitão. E eu já tenho um carro bonitão, mas eu disse, ah, se aquele do Luiz fosse meu. A cobiça é algo terrível, irmãos, porque ela, na verdade, leva essa guerra desenfreada por ter, porque se um tem, o outro quer ter também. Já notou? Esse desejo de não contentar com o que tem, tudo que o outro tem, se tem. E como eu disse, eu vi uma história essa semana, irmãos, que eu fiquei escabelado. Uma mulher me ligou desesperada, falando do casamento que estava ruindo, não é daqui da nossa igreja, ligou desesperada, pedindo socorro, pedindo ajuda, e ela disse, pastor, uma mulher que trabalha junto, está dando de cima dele, e ela está fazendo elogios, diz, ah, se o meu marido fosse assim, vai tratar bem do seu, que fica bem assim, está entendendo? E está dando de cima do meu marido, pastor, eu estou desesperada, porque eu estou achando que de repente ele vai ceder. Aí eu disse, filha, a única maneira é você ser a melhor esposa do mundo. Tudo aquilo que ele imagina que uma mulher possa ser, você é, porque aí não vai abrir espaço no coração dele. Mas, irmão, tem pessoas que querem o marido da outra. Aqui diz, não cobiça a mulher do teu próprio, quer a mulher do outro que quer a melhor. Se a minha mulher fosse assim. Minha mulher cozinha mal, se a minha mulher, ela foi de almoçar aqui, e às vezes faz comparação, irmão, até na frente da coitada da esposa. Você precisa aprender a cozinhar, ser igual a ela. Nada, para com isso, está entendendo? Às vezes magoamos pessoas que amamos, com atitudes nossas, fere, machuca, magoa, porque esse desejo de ter e não contentar com o que tem, queridos, vem desde o Éden. Eva olhou, gostou, achou que era bom, tomou o que era proibido, comeu e desgraçou a humanidade inteira. É verdade. Desgraçou, porque perdeu a graça, ficou sem graça, não é? Atrapalhou toda a obra de Deus. E daí para frente, queridos, o desejo de ter o que é dos outros. É incrível isso. É um mal terrível. Eu já vi pessoas que olham o Jonatas tocando. Ai, como ele toca bem. Como eu gostaria de tocar como ele. Vai para a escola, aprende, ora, bota ele no chão, bota ele, tá entendendo? Vai trabalhar, vai se esforçar. Tem gente que quer ser o que o outro é, mas não paga preço, não esforça, não busca, não. Está entendendo, amados? Eu acho que no coração, aquilo que Deus te deu, seja contente, mas você nada. É errado ser um sonhador e uma sonhadora. Se Deus colocou sonhos no seu coração, procure todos os dias colocar sua vida perante Deus, mas sempre olha, o foco é Ele. Não olhe e deseja um do outro, porque Deus não vai te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé, a hora passou. Quero nessa noite, mais uma vez, pedir à igreja para ter este momento de reflexão. Feche aí seus olhos. Abra bem os olhos do seu coração. Hoje à noite eu quero dizer para você: Deus te ama. Eu quero dizer nessa noite que Ele quer que você seja feliz. Amém. Glória a Deus. Ele te fez para ser um cristão, uma mulher, um homem, um jovem, cheio de graça. Deus te amou tanto que Ele deu todas estes princípios chamados mandamentos, esses ensinos, para que
que você fosse guardado do mal. Meu Deus e meu Pai. Sim, Pai. Mais uma vez eu oro pela igreja aqui. Oh Espírito Santo de Deus. Nessa noite vem ao meu e ao nosso coração. A Deus, como desejamos hoje à noite. Como desejamos hoje à noite. Sermos achados inculpáveis quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Glória a Deus. Senhor, nessa noite nós estamos precisando muito da tua ajuda. Amém. Senhor, nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta, onde, ó Deus, os valores, os absolutos se tornaram tão relativos. Onde, ó Deus, a nossa geração é, Senhor, talvez a geração dos últimos dias. Eu não sei quando o Senhor vem, mas eu sei que o Senhor não mudou. Ó Santo Espírito, seja o árbitro no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Dá-nos cada dia, Senhor, essa direção, para que andemos o Espírito, para não satisfazermos os desejos da carne. Guarda puro, Senhor, os nossos olhos. Guarda pura a nossa mente, o nosso coração. Meu Deus, nessa noite, leva-nos a sermos de fato cristãos de cruz. Aleluia. Queremos diariamente tomar a cruz. Queremos diariamente dizer como Paulo: eu estou crucificado com Cristo. Senhor, eu sei que há um preço para viver um cristianismo de cruz. O caminho é apertado, a porta é estreita, mas o maravilhoso é que elas nos conduzem para a vida. Amém. Obrigado nessa noite. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Palavra que para nós tem autoridade. Palavra que não são palavras que os homens inventaram. O Senhor aquele dia as entregou a Moisés. Quando aquela montanha pegava fogo, porque o Deus que é fogo consumidor estava ali. E hoje à noite pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Nos dê, ó Deus, uma semana vitoriosa. Nós agora vamos sair para mais uma semana de atividades. Leva-nos debaixo da tua potente mão. Guarda os nossos pés. Guarda o nosso coração. Livra-nos do mal. Não deixe-nos cair em tentação. Livra-nos, Senhor. Livra-nos de todas as ciladas do diabo. Ajuda-nos a tomarmos posse da armadura de Deus. Pois os dias são maus, mas eu sei que vamos resistir na autoridade do poder do Espírito. Oramos, pedindo a bênção do Deus Todo-Poderoso. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos. Agora e sempre. Deus te abençoe.